Como seria bom se tivéssemos todos os dias as condições climáticas perfeitas para os nossos treinos, não é? Porém, sabemos que, infelizmente, na vida real, não é bem assim. E dependendo da região que você vive, pode ser que na maior parte do ano você não encontre as condições ideais. No vídeo de hoje falaremos sobre essas tais condições climáticas ideais para a prática da corrida, os cuidados a se tomar para não correr riscos em condições não favoráveis, possíveis ajustes de serem feitos em condições extremas e outras coisas mais. E por que eu disse no plural falaremos? Porque hoje eu não estarei sozinho. Contarei com uma colaboração especial. Roda a vinheta e vamos então para o primeiro vídeo collab desse canal. Olá, corredores! Eu sou o Jaime e esse aqui é o canal Pronto para Correr, onde você encontra informações de forma direta para te conscientizar sobre o universo da corrida. E como já disse na chamada, eu não estarei sozinho para falar esse tema de hoje, que é um tema quente, se é que me entendem. Contarei com a colaboração do Vitor Franco, do canal Corrida Consciência. E por que chamei ele para esse vídeo de hoje? Porque entre as tarefas de pesquisa do doutorado dele, ele analisa a termografia em corridas de longa duração. Então tem autoridade no assunto e conhecimento embasado para essa conversa de hoje. Mas antes dele se apresentar para começarmos essa conversa, deixa eu fazer um resumo bem rápido sobre o tema. Nós, seres humanos, somos animais homeotérmicos ou endotérmicos, ou seja, temos mecanismos para manter a nossa temperatura corporal praticamente constante, independente das variações de temperatura do ambiente externo. Talvez esses conceitos até te fizeram viajar no tempo, porque aprendemos isso em ciências ainda lá no ensino fundamental. E para manter essa temperatura praticamente constante, o que é fundamental para os processos vitais do nosso corpo, existem diversos mecanismos regulatórios, que acontecem graças a um balanço entre a produção de calor pelo metabolismo, que chamamos de termogênese, e da dissipação do calor quando necessário. E esse conjunto de sistemas para regulação da temperatura corporal recebe o nome de termorregulação, que nada mais é do que um mecanismo de homeostase. Outro termo que você deve lembrar lá da biologia da escola, que é manter o corpo em equilíbrio para que ele possa desempenhar o seu funcionamento normal, podemos assim dizer. E é comum vermos exemplos práticos disso acontecendo no nosso dia a dia. Por exemplo, quando estamos num ambiente frio, os mecanismos visíveis podem ir desde os pelos ficarem eriçados, até mesmo você começar a tremer para gerar calor. E na nossa prática da corrida, não existe muito segredo. Quando corremos devido ao trabalho muscular, temos uma geração de calor. E para que esse calor em excesso seja dissipado, começamos a transpirar. Esses são alguns mecanismos comuns da termorregulação. E para fechar o conceito, vamos transportar as suas lembranças para as aulas de física. A troca de calor acontece não só por condução, mas também por convecção e radiação. Por isso, a temperatura não é o único fator que interfere no nosso conforto e na termorregulação, mas também interfere a umidade relativa do ar, a velocidade do vento e a radiação solar incidente. Situados no assunto, vamos começar aqui a conversa com o Vitor. Bem-vindo, Vitor, e se quiser se apresentar melhor, fique à vontade. E também, se quiser complementar alguma coisa sobre essa introdução rápida que fiz sobre a termorregulação, também fique à vontade. E já vou aproveitar aqui para fazer a minha primeira pergunta. Pensando na prática da corrida ao mais alto nível, vemos que as principais provas de corrida do mundo, tanto meias maratonas quanto maratonas, que levam à nata da elite mundial e contam com histórico e chances de quebra de recordes, têm duas coisas fundamentais. Apresentam trajetos planos e são colocadas em época do ano com condições climáticas ideais. E quando eu digo essas condições ideais, sabemos que o objetivo da organização na marcação das datas no calendário é buscar um período com a maior chance de termos no dia da prova temperaturas próximas de 10 graus Celsius e umidade relativa do ar próxima dos 50% até os 60%. Explica por pessoal do porquê esses valores serem as condições ideais. Olá, Jaime, tudo bom? Todo mundo pronto para correr? Tenho certeza que sim, né? Bem, meu nome é Vitor Franco, sou professor de Educação Física, ultramaratonista, curso doutorado em Educação Física na Universidade Federal de Juiz de Fora e na minha pesquisa eu casei as duas paixões que eu tenho, que é a ultramaratona com
o estudo do corpo humano, principalmente em relação à termorregulação, porque a gente sabe que tanto o calor quanto o frio interferem diretamente na performance. Tanto é que as grandes majors, elas buscam condições ideais, principalmente algumas datas específicas, para que os atletas, né, alcancem a melhor performance. Buscam de 10 a 15 graus Celsius, com 50% a 60% de umidade relativa do ar. Né? Diferente, por exemplo, do que aconteceu na maratona dentro do Campeonato Mundial em 2019 em Dubai, porque foi um teste de sobrevivência para muitos atletas de elite e muitos não conseguiram terminar. Eu entrevistei a Nininha e ela me relatou o seguinte, que ela na primeira volta achou que era possível correr, nas outras voltas ela não conseguiu desenvolver e ela viu que seria um teste de sobrevivência. E essa largada foi à meia-noite, porque estava no meio do deserto. Então, a gente sabe que é importante treinar, se preparar para as condições ideais, mas que elas não são realidade em grande parte das cidades brasileiras e em muitas regiões do mundo também. Então, por isso que a gente vai falar um pouco aqui sobre a termorregulação. Bora lá conversar melhor então. Para começar, como eu até brinquei na chamada do vídeo, seria muito bom ter as condições ideais sempre, não é? Mas sabemos muito bem que essa não é a realidade. Para falar a verdade, muitos dos que estão assistindo esse vídeo quase nunca terão condições sequer próximas das condições ideais. Porém, isso pode acabar até mesmo sendo um benefício para essas pessoas, caso elas venham a correr provas em condições ideais, não é? Porque passariam de condições adversas para condições perfeitas, podemos assim dizer. Muito diferente de quem treina em condições favoráveis e tenha que fazer provas com condições extremas. E além do ótimo exemplo do Campeonato Mundial que você falou, outro exemplo foi a Maratona Olímpica desse ano, que mesmo os atletas tendo chegado antes para fazer uma aclimatação, teve um alto nível de desistência, não é? Exatamente, Jaime. E essa Maratona Olímpica, ela não aconteceu em Tóquio, ela não terminou no Estádio Olímpico, porque a organização preferiu tirar de Tóquio e levar para Sapporo, uma cidade que tinha condições climáticas um pouco melhores. E mesmo assim a gente viu um alto nível de desistência por parte da grande elite. Inclusive o nosso grande atleta, né, Daniel Nascimento, que acabou passando mal 2 vezes e precisou abandonar a Maratona Olímpica na sua primeira participação olímpica por conta das condições climáticas. E por falar em Maratona Olímpica, eu sempre gosto de recordar nas minhas aulas de termorregulação sobre o caso da primeira maratona feminina em Los Angeles, 1984. Ninguém se lembra da campeã, que foi a Joan Benoit, porque naquele dia todos nós lembramos da entrada cambaleante da Gabrielle Anderson. Muita gente, talvez vocês considerem como superação, mas para mim era um risco de vida. Ali ela estava correndo risco de vida por estar extremamente desidratada e por não estar aclimatada. Ela é uma suíça que morava numa região fria dos Estados Unidos e foi correr em Los Angeles no verão. Então, aquela cena da Gabrielle Anderson cambaleante representa muito a importância da termorregulação durante a corrida de rua. Portanto, para evitar essas situações, tanto da Gabrielle Anderson quanto do Danielzinho na Maratona Olímpica, é necessário que você treine em condições adversas. É lógico que quanto mais específico, melhor. Mas, se você mora numa cidade fria, por exemplo, e a sua corrida vai ser numa cidade quente, você tem que treinar nos horários mais quentes. Meio-dia, 1h. É o que a gente tem que buscar. Se você mora numa cidade quente e vai correr numa cidade mais fria, o dia da sua prova vai estar mais frio, você tem que se preparar para correr no frio, tem que correr em horários mais frios. Tem ultramaratonista, por exemplo, que foi correr na neve e morava no Rio de Janeiro e treinava dentro de frigorífico. Isso é especificidade, porque a nossa termorregulação, o nosso corpo, ele se adapta a essas situações. Ele é treinável, você tem que treinar para isso. Então, se você corre no calor, o seu corpo ele se aclimata, ele se adapta melhor para correr no calor. Então,
Então, ó, mas não se esqueça, né, pessoal? Assim como aconteceu nas maratonas olímpicas, se você vai correr em uma cidade mais quente, mora numa cidade mais fria, não deu tempo de se aclimatar muito, saiba que a sua prova-alvo não será com a máxima performance. Pode pensar em diminuir um pouco o pace durante a sua prova para você conseguir terminar, porque o calor ele vai influenciar diretamente na sua performance. Então, mora em cidade fria, vai correr em cidade quente, não vai no mesmo ritmo. Diminua o ritmo ali 10, 15 segundos para cada quilômetro, né? Por exemplo, vai correr para 5 minutos o quilômetro, tenta correr a 5:10, 5:15 para você conseguir terminar. Não pense em fazer a sua melhor performance, o seu recorde pessoal em um dia de calor, por exemplo. Antes de seguir, quero dizer que sobre essa chegada da primeira maratona olímpica feminina, tem um documentário rápido de uns 10 minutos no canal oficial das Olimpíadas, em que a própria Gabriela Andersen narra os acontecimentos. Ela diz que quando quebrou de vez na prova já estava no último quilômetro e foi por ter perdido o último ponto de hidratação, o que custou caro para ela. E quando chegou na pista do Estádio Olímpico, aí as câimbras vieram com tudo e o resto é história, com H maiúsculo. Um dos momentos mais fortes e marcantes de todos os Jogos Olímpicos. Vale a pena conferir, vou deixar o link desse vídeo na descrição e tem até mesmo legendas em português se você quiser. E já agora que entramos no tema calor, sabemos que no Brasil temos muitas provas com condições longe das ideais, como por exemplo a maior de todas, que é a São Silvestre e que acontece bem no verão. E não só pensando em provas, mas principalmente nos treinos, sabemos que é um hábito comum dos corredores brasileiros acordarem bem cedo para treinar, entre outros motivos, também para fugir do calor. E também é uma prática comum, ou pelo menos deveria ser, eles vestirem roupas leves e se hidratarem corretamente. Dito isso, quais as dicas e conselhos você pode dar para que a pessoa não se prejudique em relação à troca de calor? Eu direcionei aqui a pergunta para situações de calor, mas se quiser também pode dar dicas e conselhos para se proteger do frio. Ok, Jaime? Vou dar algumas dicas então em relação ao frio e em relação ao calor. Primeiro, em relação aos dois. Usem roupas com tecido de poliamida, cueca, camisa, bermuda, meia. Tudo tem que ser de poliamida, porque ela favorece a troca de calor com o meio ambiente. Então, é um tecido que ajuda na sua performance. Em relação ao frio, eu anotei algumas aqui para não esquecer. Primeira coisa, o aquecimento tem que ser muito caprichado. Tem alguns vídeos no meu canal, tem alguns vídeos no canal Pronto para Correr que vocês aprendem um pouco mais sobre o aquecimento, mas saiba que em dias frios, em treinos intervalados, é fundamental que você faça um aquecimento muito bem feito. Quando você estiver correndo em dias frios, saia de casa com uma roupa como se estivesse 10 graus mais quente, por exemplo. Digamos que a temperatura ambiente esteja a 10 graus Celsius. Você se prepara, você se veste como se estivesse 20 graus Celsius, porque ao longo da corrida, ao longo do seu treinamento, seu corpo vai aquecendo e você pode retirar um pouco dessa roupa. Assim também como quando você correr alguma major, lembre-se que você pode descartar os agasalhos velhos, que a organização da prova ela recolhe esses agasalhos e depois ela doa para a caridade. Provas grandes têm esse costume de doar os agasalhos para a caridade. E uma dica que eu acho fundamental para os dias frios, se possível, chegue na cidade com maior quantidade de dias de antecedência, 4, 5 dias. Não deixa para chegar em cima da hora. Quanto mais tempo o seu corpo estiver exposto ao frio, mais ele vai se aclimatar. Então, se você chegar 1 ou 2 dias e estiver sentindo muito frio, a sua prova vai ser prejudicada por conta da sua performance. É lógico que não é a melhor estratégia, mas é uma estratégia mais adequada do que você chegar em cima da hora. E para o calor, eu tenho 3 dicas. Uma, que eu não preciso explicar por motivos lógicos. Use protetor solar. A segunda é sobre hidratação. E a terceira, para você não enxugar o suor.
Já explico. Em relação à hidratação, é fundamental que você ingira 150 a 200 ml a cada 15 a 20 minutos em média populacional. Pode ser que para você goste de beber um pouco mais, se consiga, ou um pouco menos, ou que você goste de beber a cada meia hora. O importante é que se a sua corrida, seu treino vai ultrapassar 1 hora de duração, você tem que ingerir líquidos, não apenas água, que tenham sais e carboidrato. Então pode ser um refrigerante bem gelado, também favorece a termorregulação, água de coco, repositores hidroeletrolíticos, tudo isso para favorecer a hidratação. Lembrando que esse valor de 200 ml em média é para favorecer o esvaziamento gástrico. Então não adianta você beber meio litro de água, de repositor hidroeletrolítico, de refrigerante, porque o seu estômago ele vai ficar cheio de água, vai ficar cheio de líquido. E a hidratação só acontece quando o líquido sai do estômago e vai para o intestino. No intestino que a água é absorvida. Então no intestino que você vai melhorar a sua hidratação. Não adianta você beber meio litro de água, porque não tem o esvaziamento gástrico. Em relação ao suor, é uma questão fisiológica básica. Para a pele se resfriar, é necessário que o suor evapore. E a evaporação é a nossa principal forma de dissipar calor, de perder calor para o ambiente. Então, quando você quer enxugar o suor, você aumenta a produção de suor. A pele não refresca, a pele não diminui a temperatura e você aumenta a produção de suor. O que isso gera? Uma hipertermia, que é um complicador para a performance, e uma desidratação aumentada, porque o corpo ele vai produzir mais suor. Então, de maneira fisiológica, não é indicado que você enxugue seu suor. Talvez aqui em cima do olho, para não pingar, para não atrapalhar, para não arder o olho. Aí tudo bem, uma questão higiênica, mas saiba que não é indicado, adequado que você enxugue o suor por conta da termorregulação. Tá bom, Jaime? Manda a próxima pergunta aí, meu amigo. Ótimas dicas, Vitor. E vamos lá para a próxima pergunta então, já que não posso deixar que você vá embora sem falar sobre a termografia. Essa técnica que você domina e utiliza aí nas suas pesquisas dentro do doutorado. Conta pra gente o que é a termografia e como ela pode ajudar os atletas, tanto na prevenção de lesões quanto na melhoria da performance. Jaime, muito obrigado por essa pergunta sobre a termografia, porque é minha área de pesquisa aqui no doutorado e é uma técnica que precisa ser mais divulgada, mais conhecida pelas pessoas, principalmente dentro do esporte, principalmente dentro da corrida. A termografia é uma técnica indolor, não invasiva, sem contato físico e sem reagente químico. Ela basicamente é uma câmera fotográfica especial que você tira uma foto da pessoa e essa câmera capta a radiação que o corpo emite e transforma em uma temperatura. E através da análise desse termograma, você consegue ter uma tomada de decisão maior em relação ao controle da carga de treinamento. Indiretamente, você pode prevenir lesões e melhorar a performance desse atleta. Tem muitos corredores que já utilizam, eu sei de alguns que eu converso com médicos, preparadores físicos, clubes de futebol já utilizam, NBA, ginástica, vôlei. Então são vários esportes que já estão se aproveitando desse conhecimento, mas eu acredito que no futuro bem próximo a termografia vai ser uma técnica essencial para os treinadores de corrida. Tanto é porque eu estou investindo a minha pesquisa de doutorado nessa técnica. Tenho certeza que ela vai ser muito importante, uma novidade, entre aspas, para muitas pessoas. Tenho certeza que sim, cada vez mais veremos o uso da termografia no esporte. E para fechar aqui, acho que o nosso público, tanto do meu canal quanto do seu, são na sua grande maioria pessoas que correm com o objetivo de correr. Ou seja, correm porque gostam da corrida, sendo a corrida o meio e também a finalidade. Porém, existe uma parcela do público que assiste aos vídeos não tendo a corrida como objetivo por si só, mas sim como ferramenta para outro objetivo.
como por exemplo, vejo muito o objetivo maior ser o emagrecimento. E por estarmos falando de termorregulação, temos que alertar que suar e perder líquido não é sinônimo de emagrecer. Por isso não é nada eficiente a pessoa correr com um casaco ou com camadas a mais de roupa, com o objetivo de suar mais, pensando que vai gastar mais calorias e emagrecer mais. O peso que a pessoa pode ver a menos na balança logo após fazer isso, na realidade é o peso que perdeu de água e não de gordura. Mas até que esse pensamento eu vejo que as pessoas geralmente conseguem entender bem. Porém, tem outro pensamento associado a essa prática que é: a pessoa questiona que a troca de calor promove um gasto adicional de energia. Assim, mesmo acreditando que o saldo negativo na balança seja água, ela busca qualquer gasto incremental de calorias que seja, e acredita que forçar a termorregulação forneça esse gasto incremental, não levando em conta que, caso se vestisse adequadamente, conseguiria correr melhor e assim promover um maior gasto energético, seja por uma duração maior ou por uma maior intensidade. Isso porque não teria chegado à fadiga por excesso de calor e assim limitada a intensidade ou a duração do treino. Nesta situação eu gosto de fazer a seguinte analogia: correr com excesso de roupa prejudicando a troca de calor seria mais ou menos a mesma coisa que fechar a entrada de ar para o motor do carro ou da ventoinha do seu computador. Porque ao fazer isso, você vai impedir a troca de calor, elevar excessivamente a temperatura e prejudicar o funcionamento normal. Aqui nas três situações: você correndo, do motor do carro e dos componentes do computador. Me alonguei aqui um pouco, mas eu queria deixar bem claro onde está o problema e como algumas pessoas enxergam a questão de forma deturpada. Mas agora diga para nós quais os alertas você pode dar sobre os riscos para quem pode pensar assim, para podermos esclarecer de vez essa questão. Olha que interessante, hein? A minha pesquisa do mestrado foi com mulheres fisiculturistas sobre imagem corporal, mas que de certa forma eu via o fato delas estarem passando mal na hora de pesar a balança no dia antes da competição. Então, essa é uma técnica que tanto os lutadores que precisam acertar o peso, quanto os fisiculturistas utilizam 1 ou 2 dias, 3 dias, uma semana no máximo, porque é muito prejudicial para a saúde. Então, corredores, não pensem vocês que correr com agasalhos para perder muito líquido vai ser benéfico, nem para a sua performance e nem para a sua saúde. Muito pelo contrário, vai ser uma desidratação muito grande, você só vai perder líquido. Basta a gente ver alguns jogos de vôlei de praia, o cara pesou antes, pesou depois, aí em um jogo de vôlei de praia, 2 horas ele perdeu 3 quilos. 3 quilos, basicamente 90% ali foi de água, foi de líquido, que após o treino ele vai repor. Mas para ele que está competindo, tudo bem, mas não é o seu caso. Se você quer emagrecer, pense em emagrecer de forma saudável, não através da desidratação. Não é através da desidratação que você vai emagrecer com saúde. Para você emagrecer com saúde, é necessário que você diminua o seu percentual de gordura e não que você perca peso na balança, através da perda de líquido, através da desidratação. Vitor, o que eu tenho a dizer é muito obrigado mesmo pela sua colaboração aqui com o Pronto para Correr. Show de bola a sua participação e tenho certeza que os viewers também irão gostar. E agora eu quero te deixar à vontade para poder convidar as pessoas para conhecer o seu canal. Jaime, muito obrigado por essa parceria. O próximo vídeo vai sair no meu canal com você falando sobre correr no exterior e convidar todos aqui para se inscreverem no Corrida Consciência, conhecerem o canal. É um canal que fala para corredores diretamente, não transformando a ciência em uma coisa do dia a dia, porque cada treino que a gente faz tem muita ciência por trás dele. Então, agradeço a todos aqui, em especial a você, meu amigo Jaime, por essa parceria e, como eu sempre termino, sigam em frente, evoluindo sempre. Realmente, por detrás de cada treino tem muita ciência envolvida. E já que o Vitor falou para se inscreverem lá, deixa eu aproveitar e dizer que se você gostou desse vídeo de colaboração, já sabe o que fazer, não é? É aquilo de sempre para você nos ajudar aqui com o algoritmo do YouTube. E se você é novo por aqui e quiser acompanhar todo o conteúdo que é produzido, espero poder contar contigo como inscrito aqui do canal.
E em breve estarei lá no Corrida Consciência falando sobre as minhas experiências aqui na Europa. Por isso, acompanhe lá também. Espero que esse bate-papo tenha te ajudado a entender melhor a importância da temperatura para a sua corrida, para que você não cometa erros e esteja cada vez mais consciente e, claro, pronto para correr.